Quem tem razão? Bom, vamos então aos nossos convidados para saber a opinião. Eu começo agora com o deputado Ricardo Barros, que é do Progressistas do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, ao senhor. Boa tarde. E também o advogado Alessandro Azzoni. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer estar com vocês, da Jovem Pan e os telespectadores. Rapidamente, uma consideração. O governo, quando propôs, dentro dessa PEC, justamente essa série de benefícios sociais, duas observações. O governo diz que está usando justamente a arrecadação extraordinária, que foi conquistada com dividendos, inclusive, que fez aumentar o preço dos combustíveis. A Petrobras repassa dividendos ao governo, que é acionista da empresa, também pela própria inflação, ou seja, não estaria quebrando o teto do atual orçamento, porque essa arrecadação extraordinária não estava prevista, dada a situação econômica. Por outro lado, sim, há uma legislação eleitoral muito clara que proíbe o governo de fazer gastos sociais neste momento. Mas também é preciso considerar que o legislador lá atrás não poderia prever que estaríamos neste momento, depois de 2 anos de pandemia e com uma guerra na Ucrânia que trouxe hoje um cenário de inflação global que afeta igualmente o Brasil. Deputado Ricardo Barros, eu começo com o senhor. O governo consegue aprovar isso na Câmara depois da votação que, convenhamos, foi expressiva no Senado, levando-se em conta, apesar deste momento, o TCU também começar a questionar, sobretudo a questão do estado de emergência que está nesta PEC? Olha, nós vamos aprovar amanhã na comissão especial, a partir das 9 horas, e em seguida no plenário, os 2 turnos da PEC número 15, que trata do etanol e também desses benefícios, que auxílio caminhoneiro, R$1.000 para 650 mil caminhoneiros, dobrar o Vale Gás, que é bimensal, passa a ser mensal, recursos para taxistas, recursos para aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600. O programa Alimenta Brasil também recebe mais R$500 milhões. É um programa que compra da agricultura familiar e doa para os carentes. E por que o senhor acha que ainda tem, por exemplo, esse questionamento do TCU, levando-se em conta este momento completamente diferente que estamos vivendo, não só no país como no mundo? Eu falo da questão da inflação global por razões que nós não temos controle nenhum. O histórico brasileiro era de inflação alta com erros de política doméstica. Não é o caso desta vez. Por que o senhor acha que ainda há uma certa oposição? E eu vou ouvir daqui a pouco o advogado Alessandro Azzoni, mas eu queria ouvi-lo também, deputado, por gentileza. Bem, é natural que a oposição recorra ao judiciário, ao TCU, a qualquer órgão que possa impedir a aprovação, embora eles vão votar a favor, né? A oposição vai votar a favor. Ela sabe que a crise é mundial, que o momento é de inflação generalizada, 9% na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos, 11% aqui no Brasil. Nós precisamos dar à população uma resposta. Então, o presidente Joe Biden estava pedindo, o presidente dos americanos, pedindo para baixar a gasolina 2 dias atrás, que é o que nós estamos fazendo aqui. E lá não tem eleição. Então, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha subsidiando óleo diesel, todos os países estão tomando medidas para enfrentar essa inflação que é mundial, a crise de energia e de alimentos que decorre da guerra da Ucrânia e da Rússia, e essas medidas estão sendo tomadas no mundo todo, independente de calendário eleitoral. O Brasil está sintonizado com a necessidade de socorrer aqueles mais carentes afetados pela crise. Portanto, não tem discussão sobre isso. Tanto que será aprovado por quase unanimidade, como foi no Senado. Doutor Alessandro Azzoni, qual a sua opinião sobre esta situação? Eu vou pedir ao senhor, se o senhor puder, por gentileza, de considerar justamente também a questão emergencial pela qual passa o país e o mundo nas suas considerações. Mas, por favor, fique à vontade. Nas questões emergenciais não tem nem como não falar contra. Ela realmente vem atender uma necessidade da população. Nós estamos quase 33% da população está numa insegurança alimentar. Nós estamos passando por uma crise muito forte nesse sentido. Esse processo já tinha se iniciado no final do ano passado e acentuou-se muito no começo desse ano, o que poderia ter, acredito, ter estimulado o governo a ter proposto essa PEC até um pouco antes do calendário, ficar tão próximo do calendário eleitoral, pela necessidade dessa insegurança alimentar que a população já vinha sofrendo.
Nesse quesito, não temos como falar, concordo com o deputado nesse sentido. Existe uma carência muito grande, existem pessoas que estão sem comida no prato, realmente é uma situação que realmente se faz necessário. O que se questiona é só a questão de como fica a questão, a questão fiscal em relação aos investidores estrangeiros, que isso acaba colocando um pouco em risco essa sustentabilidade fiscal, né, que acaba assustando, tanto que no dia da aprovação do Senado a bolsa caiu, o dólar disparou. Isso mostra uma insegurança dos investidores nesse sentido do endividamento, que só vem aumentando, então isso preocupa realmente o posicionamento no Brasil, e a questão dela ter sido aplicada tão tardiamente. Eu teria feito ela anteriormente pela necessidade da população. Mas aí, antes de ouvir o deputado Ricardo Barros, nós estamos entre o imprescindível, o necessário, o imprescindível e necessário e o arriscado, na sua opinião, do ponto de vista dos investidores, porque eu vi o mundo inteiro ter que gastar dinheiro, e sobretudo dinheiro de governos, durante a pandemia. Ninguém queria ultrapassar o teto de gastos. Por exemplo, a gente viu aqui no caso brasileiro. Até o ano antes da pandemia, o governo teve a reforma da Previdência para reduzir gastos, ou seja, teve uma preocupação fiscal. Este governo tem esta preocupação, da lógica de pensar a economia da equipe econômica. Mas entre o imprescindível, o necessário e o arriscado, como é que se resolve numa situação como essa, doutor Alessandro? É uma situação que, na verdade, ela acaba ficando em choque, né? Nós temos uma questão social que tem que ser atendida, não podemos deixar de atender, porque a nossa Constituição ela é uma Constituição social, que fez um processo democrático social, de o Estado sempre socorrer aqueles mais necessitados, então isso se faz necessário nesse momento, eu sou totalmente a favor nesse sentido. A questão fiscal, ela é um pouco mais delicada, porque não que o Brasil eu não vejo o Brasil numa crise fiscal, não é nesse que eu quis dizer, mas o investidor, ele pode, numa insegurança, migrar para um outro país que tem uma segurança fiscal maior, ou seja, o próprio Estados Unidos mesmo pode pegar e migrar esses recursos para lá e a gente perder uma boa parte das nossas reservas, apesar de nossas reservas ainda estarem muito altas. Nós estamos falando que nós estamos acima dos 360 bilhões de dólares ainda, mas são sinalizadores de insegurança, porque hoje nós temos concorrentes internacionais que também disputam esses investidores. É nesse sentido, não que nós estamos num colapso fiscal, não é isso, mas que a gente acaba tendo uma insegurança nesse sentido porque os concorrentes externos são maiores. Deputado Ricardo Barros, deixa eu voltar ao senhor. Essa questão fiscal, obviamente que eu tenho uma necessidade de atender essas pessoas, e economia, eu costumo dizer aqui, é feita de gente. Se não tiver gente para consumir, gente capaz de consumir e vivendo, não tem economia, não existe economia sem pessoas. Diante do risco fiscal, que é real sim também, como é que o governo está trabalhando isso? Porque o governo fez um esforço gigantesco para dizer que os recursos para esta PEC estão vindo de uma arrecadação extraordinária, ou seja, do ponto de vista lógico, ele não está furando o teto previsto no orçamento deste ano, votado ano passado, que seria impossível também prever tudo o que aconteceu neste ano. Como é que se lida com essa questão? O governo pretende também falar com os investidores, porque há uma parte sim mais dura, mas há uma parte que também tem sensibilidade e olha para a situação que não é exclusiva do país. Esse dinheiro alimenta diretamente a economia, portanto, ele vem no sentido de animar o consumo para que as pessoas possam ter também uma condição de vida digna. Nós estamos falando de uma arrecadação extraordinária neste ano, de 25 bilhões na capitalização da Eletrobras e de 40 bilhões de dividendos a mais da Petrobras, porque 20 bilhões já estão contabilizados no orçamento, mas temos mais 40 bilhões de dividendos da Petrobras. Então, o governo está arrecadando extra a sua previsão, 65 bilhões, e aplicando parte desse dinheiro, 45 bilhões, nesta PEC de benefícios à população para o enfrentamento da crise. Portanto, não me parece que o investidor estrangeiro não perceba que isso não afeta em nada, não há um endividamento do país com o gasto a mais. Pelo contrário, está se gastando aquilo que já se arrecadou e parte do que já se arrecadou. A questão das bolsas de valores,
dólar. Isso é um outro fenômeno mundial. Hoje está aí a notícia que o euro faz a menor cotação perante o dólar da história. Né? Por quê? Porque a guerra é lá, na comunidade europeia, e afeta o euro. E nós também tivemos a notícia, por exemplo, de que o petróleo baixou para 98. Sim. Então, as ações da Petrobras também caem, porque se o petróleo baixa, a expectativa de lucro da Petrobras também baixa, na medida em que ela é exportadora de petróleo e grande produtora de petróleo do pré-sal, e, portanto, quanto menor o preço do petróleo, menor a expectativa de resultado da empresa, isso afeta a sua cotação na Bolsa. E puxa todas as bolsas para baixo quando o petróleo cai de preço. Então, isso é absolutamente natural, não vejo que o mercado esteja reagindo a esta PEC. O fato que provocou isso, né, é a instabilidade agora, queda do governo provavelmente no Reino Unido, tem uma série de fatores, né, que acabam afetando o humor das bolsas em todo o mundo. Mas o que o governo está fazendo é absolutamente acertado e está fazendo a mesma coisa que todos os outros países do mundo estão fazendo, né, medidas para combater a inflação e para socorrer os mais afetados pela inflação, que são os mais pobres. Então, o governo Bolsonaro já vinha desde o final do ano passado falando em reduzir preço de combustíveis. Ele zerou o imposto federal sobre combustíveis, depois aprovamos um PL 192, que é um mandamento constitucional de que cada tipo de combustível tem que ter uma alíquota única no território nacional. O Conselho Nacional de Secretários de Fazenda dos estados simplesmente não deu bola para o nosso projeto de lei, né, disse que não ia cumprir. Aí veio a aprovação do PL 18, que enquadrou energia e combustíveis como bens essenciais, e a alíquota ficou igual no Brasil inteiro, no máximo de 17%, cumprindo a Constituição que está votada há 30 anos. Então, nós estamos fazendo o que é possível fazer no tempo em que é possível fazer. Claro que nós gostaríamos de estar com os benefícios muito antes sendo entregues à população, mas a confirmação da arrecadação, da disponibilidade dos recursos e encontrar o caminho juridicamente adequado para não ter contestação, só aconteceu agora e estamos tomando a providência e votaremos aqui por quase unanimidade de todos os deputados, governo e oposição. Eu já vou voltar às questões políticas, eu só vou me deter um pouco mais na questão econômica, doutora Alessandra Azzoni, porque o senhor acha que também o mercado reproduz alguns mantras e dogmas sem pensar e sem perceber a situação, que cada situação tem sim uma característica? Porque neste caso desta PEC, a gente precisa citar, até para ser justo, intelectualmente justo, o governo fez via emenda à Constituição, com discussão com o Congresso, tomou o cuidado de colocar um dispositivo legal, que, claro, os senadores e deputados precisam aprovar, que é o estado de emergência, para poder fazer gasto nesse momento, está usando um valor de arrecadação extraordinária, ou seja, houve uma série de medidas ali que não foi na base da canetada, ou seja, não é naquela lógica da irresponsabilidade fiscal que já puniu o país lá em 2014, a gente viu o que aconteceu. Mas o senhor não acha que o mercado exagera e, de alguma forma, esse argumento de que os investidores vão fugir do país é também um discurso que é repetido sem levar em conta a especificidade deste momento? O investidor ele tem uma sensibilidade, ele tem um negócio chamado aversão ao risco. É meu capital e eu tenho que tomar cuidado da melhor maneira de eu evitar de perder meu dinheiro. Lógico que o Brasil ainda se torna interessante porque nós vimos que até no período da pandemia nós tínhamos uma reserva de 380 bilhões, chegamos a 340, pós-pandemia nós começamos a subir a 360 bilhões, ou seja, significa que o Brasil ainda é atrativo. Assim foi o fenômeno do processo da 5G, foi assim que foi com a Eletrobras. Isso mostra que ainda nós somos um país muito interessante para investimento. É que eles tomam cuidado porque é uma dinâmica diferente. A análise do capital especulativo, capital que está para girar, ele leva muito em conta o risco de eu ter uma perda do momento que eu entrei, do momento que eu saí. Pode ver que é uma flutuação, realmente ela é muito cautelosa, assim, ela deu uma simples notícia no próprio Congresso, ou um próprio presidente, ou alguma coisa nesse sentido, o mercado reage. Realmente há um exagero nesse sentido. Nós temos que colocar nesse sentido.
Bom, vamos lá para a questão política, porque teve muita a confusão na comissão especial da Câmara durante a apresentação da PEC depois da aprovação do Senado. Vamos acompanhar um pouco dessa correria que houve ali. Depois o relator também, o deputado Danilo Forte, conseguiu falar, mas acompanhe. Eu vou ler. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da alta dos preços de combustível, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18 de 2022, convertida na lei complementar 194, de 22 de julho de 2022, que possibilitou uma limitação à cobrança de impostos sobre operações de alternativas e sobre prestação de serviços e transporte interestadual e da municipal. Eu nunca me furtei, nunca me escondi e nunca deixei de Relator, posso tirar uma dúvida? Nenhum colega com relação ao debate das matérias aqui relacionadas, sejam relatadas por mim ou não, porque sei da obrigação e da necessidade de essa casa, mesmo na falta de diálogo muitas vezes, por incompreensões radicais ou sectárias ou eleitoreiras, porque aí também precisa descer do palanque, a gente precisa debater em função da população brasileira. E é o povo brasileiro que precisa da gente agora, porque muitos deles estão passando necessidade. Bom, esse é exatamente o relator da PEC na Câmara, o deputado Danilo Forte. Deputado Ricardo Barros, eu volto ao senhor. Depois dessas cenas que foi justamente na leitura do relatório dele, que não alterou o texto que veio do Senado, ou seja, manteve o estado de emergência, que é justamente a questão legal para blindar o governo do ponto de vista legal, de lei de responsabilidade, enfim, e também não incluiu mais algum outro gasto que seria, por exemplo, o Vale Uber para motoristas de aplicativos, ou seja, não aumentou esse gasto que já tinha sido decidido no Senado. Mesmo com essa discussão que a gente viu, o senhor está otimista em relação à votação desta PEC na Câmara, com esta margem que o senhor disse, ou seja, muito próximo do resultado do Senado, ou seja, com uma maioria muito grande a favor? Com certeza, vamos ser quase unanimidade, pode contar com isso. Nós tivemos essa discussão acalorada porque a oposição tentava que o pedido de vistas acontecesse depois da meia-noite para atrasar mais um dia o benefício que a população precisa receber. Mas nós conseguimos contornar, eu estava lá, depois fiz um discurso lá pela 00:40, falando sobre o acerto do governo em tomar essas medidas, né, que também incluem pagamento de transporte de idosos, do Estatuto do Idoso, né, que é uma obrigação que a Federação Brasileira instituiu e que agora vai ser paga também pela União, e não mais pelos outros idosos ou pelos outros usuários do transporte coletivo que rateavam essa isenção dos idosos. Nós tivemos, por exemplo, a semana passada, um leilão de linhas de transmissão, um absoluto sucesso e com 40% de deságio, ou seja, as empresas fazendo um investimento aqui no Brasil que vai gerar no futuro redução do custo de energia, porque nós teremos uma infraestrutura que custou mais barato também. Então, está muito bom o momento, estamos batendo um recorde de emprego, crescimento econômico de 1% no primeiro trimestre, só não vê quem não quer, né, que o governo está no rumo certo, está tomando as decisões corretas e tem o apoio do Congresso Nacional para tomar as medidas todas que foram tomadas para combater tanto a pandemia quanto agora os efeitos da guerra da Rússia e da Ucrânia, que encareceu em todo o mundo o preço de alimentos, de combustíveis e energia. Doutor Alessandro Azzoni, eu vou partir para a questão legal agora. O senhor acha que o Ministério Público, quem fez inclusive chegar a reclamação dele ao TCU e que vai agora analisar a questão do estado de emergência dentro da PEC, que, de novo, já passou pelo Senado, já está passando pela Câmara também, ou seja, está sendo discutida pela Câmara. O senhor acha que é uma questão de obrigação do Ministério Público para não prevaricar, ou ele está vendo realmente algum aspecto de ilegalidade, ou seja, de inconstitucionalidade, que pode gerar algum problema sério, apesar do Congresso, neste momento, e o deputado Ricardo Barros está dizendo aí, a Câmara deve votar como votou o Senado e esta PEC avançar? Eu acredito que por não prevaricar, né? Ele vai acionar, sim, sobre a questão da lei eleitoral, vai tentar provocar uma discussão da inconstitucionalidade sobre a PEC. Eu acredito que isso deve ocorrer, deve ser natural, já vi algumas movimentações sobre isso, mas
Isso ainda vai demorar, né? Porque mesmo que ele entre com a questão de qualquer questionamento, isso vai para ser decidido. Ainda eu acredito que não venha a barrar a implantação da PEC. Como eu falei anteriormente, apesar do trâmite, como ela foi feita, sim, parece que ela foi feita, mas ela é necessária. A população realmente precisa. Então, se qualquer óbice que tiver nesse sentido, quem vai sair prejudicado vai ser a população que não tem o que comer dentro das suas residências. Isso realmente, eu acredito que se o MP, o Ministério Público Federal, por fazer essa indagação, eu acho que pode prejudicar não vai acabar só prejudicando o governo, mas sim a população como um todo.